Boa tarde a todos, como é que vocês estão? Preparados para a aula? Hoje nós vamos continuar aqui falando do presente, só que agora ao invés da gente falar do presente com o verbo to be, né, nós vamos falar do presente com outros verbos. Aqui vai entrar qualquer outro verbo, trabalhar, viajar, cantar, work, travel, qualquer outro verbo, tá? Que não seja o verbo to be. Inicialmente aqui nós vamos estar falando das frases na afirmativa, tá? O que acontece aqui nas frases afirmativas, pessoal? Para os pronomes I, you, we e they, nós vamos usar a conjugação do verbo sempre na forma original, aqui no presente. Então eu quero falar, por exemplo, eu trabalho, I work. Não vai mudar nada, a conjugação no inglês é mais tranquila. Nós viajamos, we travel, travel na forma original, né? Nós cantamos, we sing, e por aí vai. Então a conjugação aqui no presente, para esses pronomes aqui, sempre o verbo na forma original. Agora, para os pronomes he, she, it, o que acontece? Além da gente adicionar o verbo, né, na forma original, work, travel, sing, read, hear, a gente vai acrescentar um S no final do verbo. Então, para os pronomes he, she, it, a gente não vai falar assim, he work. A gente vai falar he works, she works. Então, eu quero falar, por exemplo, ela canta, she sings, com S no final. Então, aqui é a conjugação. Para esses pronomes aqui, he, she, it, a gente vai adicionar um Szinho aqui no final do verbo. Tranquilo? Nas frases negativas, o que acontece? Aqui nas frases negativas, nós vamos precisar de auxiliares. Os auxiliares aqui dos pronomes I, you, we, they vai ser o auxiliar do, ok? Então, para esses pronomes aqui, nós vamos usar o auxiliar do antes do not. Para he, she, it, eles têm um tratamento diferenciado aqui no presente. He, she, it, ao invés da gente usar o auxiliar do antes do not, a gente vai usar o auxiliar does, ok? Então, a diferença aqui no presente, então a gente já começa a observar que a gente tem uma diferença aqui para os pronomes he, she, it, que nas afirmativas eles adicionam S no final do verbo e nas negativas o auxiliar deles vão ser o does e não o do. Assim como nas interrogativas. Mesmo lembrando que o auxiliar que a gente usa na negativa, a gente também vai precisar na interrogativa. O que vai mudar aqui na interrogativa vai ser a ordem, né? O do vai vir antes do pronome aqui para o I e o we, they. Então, do I work, por exemplo, do I travel, eu viajo. E aqui para os pronomes he, she, it, nós vamos usar o does. Does he work? Does she travel? E por aí vai. Tranquilo? Aqui embaixo nós temos então alguns exemplos. Aqui no primeiro exemplo aqui eu quero falar eu trabalho, então vai ser I work. Se fosse eu viajo, I travel. Se fosse eu canto, I sing, e por aí vai, tá? Lembrando sempre o verbo na forma original. Na negativa aqui, lembrar do auxiliar antes do not. No inglês, sempre que a gente for fazer uma negativa, a gente precisa de um auxiliar aqui antes do not. A pergunta é, qual auxiliar que a gente vai usar aqui no presente? Aqui no presente nós temos o do e o does, né? Então o do aqui a gente vai usar para esses pronomes. Então, I do not work, então eu não trabalho. E na interrogativa, o do vai vir antes do pronome. Do I work? Eu trabalho? Ok? Outro exemplo aqui agora com she. Então, ela trabalha. She works. A gente precisa desse S aqui no final do verbo. Na negativa, ela não trabalha. She does not work. Então, a gente tem um auxiliar aqui antes do not, né? Para he, she, it vai ser o does. E na interrogativa, does she work? Ela trabalha? Vamos falar agora do pronome we, né? Nós.
Quero falar que nós trabalhamos. We work. Nós não trabalhamos. We do not work. O auxiliar do we aqui vai ser o do. Nós não trabalhamos. We do not work. E nós trabalhamos a pergunta do we work? Tranquilo, pessoal? Então, o que a gente tem que guardar aqui desse tempo? Quando for os pronomes he, she ou it nas afirmativas, acrescentar o s no final do verbo. Quando for nas negativas, o he, she, it, que tem um auxiliar diferente, né, que é o auxiliar does, nas negativas interrogativas. Ok? Vamos fazer alguns exercícios aqui, para a gente dominar um pouquinho mais. Vamos começar então das afirmativas. Deixa eu só apresentar minha tela aqui. Do exercício. Vamos começar aqui então com as positivas, as afirmativas. Então a número 1 aqui já está respondida. Nós temos algumas exceções aqui para quando acrescentar esse ES ou IES, mas essa regrinha aqui eu vou mandar por anexo lá junto com os exercícios, tá? Mas no geral não precisa preocupar com isso não. Lembrar de acrescentar o S. Alguns verbos que vocês verem que vão ficar estranhos, aí vocês vão conferir essa regrinha, mas no geral não precisa decorar essa regrinha não, tá? No geral é só lembrar do S mesmo. A número 2 aqui, lembrando que esses exercícios aqui são só afirmativas. Nós temos aqui então, I like swimming. Nesse exercício aqui, pessoal, é somente para lembrar de acrescentar o S quando for he, she ou it. Quando não for he, she ou it, a gente vai manter da mesma forma. Então aqui nós temos I like swimming, que seria eu gosto de nadar. Nessa frase aqui, o que acontece? Nós vamos manter a frase da mesma forma, né? I like swimming vai ficar I like swimming. A gente não vai alterar nada. Tranquilo? A gente vai manter da mesma forma aqui. Vamos pegar outra frase. Vamos dar essa cor de fundo aqui, não tem necessidade nenhuma. Vou pegar uma outra frase aqui. Deixa eu ver aqui uma outra frase. Vou pegar uma outra frase aqui. Número 3 aqui. You play badminton on Saturdays. A gente vai mudar alguma coisa? Deixa um tempinho para vocês pensarem. Não, né? Não é he, nem she, nem it. A gente não vai alterar nada. A gente vai manter aqui. You play badminton on Saturdays. Lembrando que os dias da semana em inglês sempre em letra maiúscula, tá? Saturdays, sábados, no plural. Vamos para a próxima aqui. Número 4, interessante. The class begin at 9 a.m. Essa frase aqui, pessoal, o que a gente tem que pensar? O the class, a tradução seria a aula, né? Pensar a aula não é pessoa, então seria tipo o pronome it. A gente vai imaginar que seria igual ao pronome it. Para o it a gente acrescentaria o S no final do verbo. Para o the class também a gente vai acrescentar então. Então vai ficar the class begins at 9 a.m. The class begins, então a gente vai acrescentar o S aqui no final do verbo, tá? O verbo begin, começar, significa começar. Vamos para outra frase aqui. They sometimes go to the cinema. Essa aqui a gente não vai mudar nada, porque não é nem he, nem she, nem it. They sometimes go to the cinema. Então não é he, nem she, nem it, a gente não altera nada. Vamos para a 6 agora. A 6, o que vocês acham? A gente vai acrescentar o S ou não? Vamos sim, né? Porque é she ali, ó. Então vai ficar she loves chocolate. She loves chocolate. Ela ama chocolate. Na 7, pessoal, a gente vai alterar alguma coisa?
Não, né? Não é nem he, nem she, nem it. Vamos manter. We study French. Lembrando que French, francês, também letra maiúscula, né? Importante esse detalhe aqui. 8. Vamos alterar alguma coisa? Não, né? They aqui, a gente não vai alterar nada. They live em London. Eles moram em Londres. 9. Vamos acrescentar o S, né? He loves. He works. Desculpa. In a restaurant. In a restaurant. E a última aqui, pessoal, essa é interessante, né? É um nome, então não é um pronome. Sempre que acontecer isso, a gente tem que pensar qual pronome poderia substituir. Lucy seria tipo ela, né? Então, tipo she. Nesse caso, a gente acrescentaria o S, tá? Lucy plays the guitar. Lucy plays the guitar. Então, nós respondemos aqui da 1 a 10, tá? Então, confiram aqui essas respostas. Eu já vou mandar o exercício com essas respostas aqui, então, da 1 a 10. Vai ficar da 11 a 20 aí, para vocês responderem em casa. Tranquilo? Vamos falar agora das negativas. As negativas aqui. A número 1 está respondida de forma abreviada, né? Esse don't aqui é a abreviação do do com not. Mas aqui a gente não precisa responder da forma abreviada não, tá? Vamos responder da forma separada mesmo por enquanto, para vocês dominarem um pouco mais. Então, número 2 aqui, como é que vai ficar? Pessoal, se eu falar I not live in Paris, está incorreto. No inglês, sempre que a gente for fazer uma frase negativa ou interrogativa, a gente tem que ter um auxiliar, tá? No inglês temos que ter esse auxiliar. Gramaticalmente falando, é uma das coisas que mais diferencia o inglês do português, tá? Essa questão do auxiliar, que no português a gente não tem dessa forma. Então, qual que é o auxiliar aqui do I? Vai ser o do ou does? Dá um tempinho para vocês pensarem aí. Aqui para o I a gente vai usar o do, né? Então vai ficar I do not live in Paris. I do not live in Paris. Vamos dar essa cor amarela aqui. Ok, então I do not live in Paris. 3, pessoal. Qual auxiliar que a gente usa para he, she, it? Vai ser o does, né? Então vai ficar she. Esqueci de pegar o diálogo. She does not come from Spain. She does not come from Spain. 4. Não é pronome, é um nome, né? Seria tipo he. Então, para o he, a gente o auxiliar de he seria o does. Então, para John também vai ser o does, né? Então, John does not work in a bank. John does not work in a bank. Vou aumentar aqui. Qual que é o auxiliar do they aqui, pessoal? Vai ser o do, né? They do not get up. They do not get up at 8 o'clock. E tá, pessoal, depois vocês responderem esse exercício aqui, é bem interessante que vocês deem uma conferida em todas as palavras que vocês não conhecem, tá? Esse exercício aqui tá aqui no vocabulário entre o A1 e o A2, né? Entre o iniciante e o básico, então tem muita palavra interessante aqui, os dias da semana, né? Os verbos aqui mais usados, então é bom dar uma conferida aí. 6. Para o we aqui nós vamos usar o do, né? We do not go to the
cinema every Friday. Nós não vamos ao cinema toda sexta. 7 aqui. You do not read the newspaper every day. Oito. Que provavelmente vai ser o does, né? E does not. Espero que nesse momento já vai começar a dar uma facilitada aí, fica um pouco mais automatizado, né? He does not go to school in France. Quase finalizando aqui. 9. We do not watch TV in the evening. E para fechar aqui, a 10, I do not have a shower in the morning. Bem tranquilo, né, pessoal? Sempre lembrando que o auxiliar vem antes do not nas negativas. Pergunta é qual auxiliar que a gente vai usar, né? He, she, it vão usar o does e os outros pronomes vão usar o do. Então, aqui respondemos da 1 a 10, vai ficar da 11 a 20 como dever de casa. Para as interrogativas agora, o que a gente tem que observar? Que o auxiliar que a gente usou ali nas negativas, né? A gente também vai usar nas interrogativas. Qual que é a diferença? Que o auxiliar agora, ele vem no início, ele vem antes do pronome, né? Então o que vai mudar agora vai ser isso. Só abrindo aqui o exercício. Vamos falar então das interrogativas aqui. Então o número 1 já está respondido até, né? Do you like cake? Como é que vai ficar aqui na 2? Does she live in London? Auxiliar vindo antes, né? Para he vai ser o does. 3. Do they hate studying? 4. Do you drink tea every morning? E aqui nós vamos só até a 5, pessoal. Acho que aqui já deu uma facilitada, né? Do you smoke? Do you smoke? Então, pessoal, em resumo, vamos resumir aqui para a gente finalizar. E aí eu já vou mandar o exercício. O que a gente tem que guardar então aqui? Afirmativas. Se for he, she ou it, lembrar de acrescentar o s no final do verbo. Se for os outros pronomes, é o verbo, né, na forma original, like, work, travel. Negativas. He, she, it vão usar o auxiliar does antes do not. Os outros pronomes vão usar o auxiliar do. E nas interrogativas, o he, she, it vão usar o does aqui antes do pronome. E os outros antes do pronome, e os outros pronomes vão usar o auxiliar do, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, também podem recorrer a esse resumo gramatical aqui. Então, no mais é isso, pessoal. Eu vou estar mandando o exercício para vocês e aí na próxima aula a gente vai estar corrigindo. Até a próxima. Tchau, tchau.